Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes. Bom, nosso primeiro assunto é Brasília parada, mas alguém tem que trabalhar, então você, por favor, nos conte por que Brasília está parada. Brasília está totalmente parada, tá? Ontem eu fui ao Palácio do Planalto, dei uma voltinha ali na esplanada dos ministérios e olha, tá tudo parado. Por quê? Porque o presidente Lula sofreu uma cirurgia do quadril e está devidamente, né, claro, repousando e se recuperando no Palácio da Alvorada. Então, o Palácio do Planalto está vazio, né? Vazio. O estacionamento estava assim, vazio. E no Alvorada também tem repórteres de prontidão e tudo, mas também nada acontece, porque o presidente está sem agenda. Ontem, a única agenda do presidente foi exatamente uma reunião por internet com os ministros da coordenação política. Foi a primeira reunião do presidente. Segundo, lá no Supremo não tem nenhum julgamento. Está todo mundo viajando, todo mundo emendou o feriadão, não tem julgamento essa semana. Lá no Congresso não tem nenhuma votação também essa semana. O presidente da Câmara viajou, o presidente do Senado viajou e com eles viajaram também os líderes. Ou seja, um dia de feriado significa 9 dias de Brasília parada. Não tem decisão. A única decisão que vai ter hoje é a decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é o terceiro. Não, é o terceiro não. Tem mais 3 processos, 3 ações de inelegibilidade contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro já foi condenado por causa aquele encontro, né, aquela reunião inacreditável dele com os embaixadores, dezenas de embaixadores estrangeiros no Brasil, em que ele simplesmente acabou com a eleição brasileira, previu fraude, disse que a urna eletrônica era fraudável e tal. Então ele foi condenado a 8 anos de inelegibilidade, não pode se candidatar até 2030. Mas há outros processos contra o Bolsonaro no TSE. Exatamente porque ele usava prédios públicos, o Palácio da Alvorada, principalmente para fazer campanha eleitoral, que é vedado pela legislação. Então, a pergunta é: o Bolsonaro pode ficar com uma pena estendida? Pode piorar a situação dele? Não. O máximo da inelegibilidade é 8 anos, não dá para ficar somando, não é como pena de prisão, que você vai somando uma condenação a outra. No caso da inelegibilidade, são 8 anos, ponto. Mas, de qualquer jeito, é sempre um desgaste político a mais para o ex-presidente. Muito bem, julgamento que começa hoje, envolvendo esses processos, mas nessa parada aí de Brasília, Eliane, só vamos aproveitar, nada de novo em relação à vaga no STF, na PGR, os cargos que o Centrão quer também? Pois é, você viu, né, Heisen, que eu estava falando aqui para vocês que ontem o presidente Lula fez a primeira reunião remota com o Conselho Político do Governo. O que é o Conselho Político do Governo? É o chefe da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Articulação Política, que é o Alexandre Padilha, né, o Paulo Pimenta, que é o secretário da Comunicação. E aí ontem, o presidente convocou 2 personagens a mais. O ministro da Defesa, o José Múcio, e ex-ministro do Itamaraty, agora assessor internacional,
que é o Celso Amorim, embaixador Celso Amorim. E ele usou boa parte do tempo para se informar sobre o que está acontecendo, como é a versão brasileira, a visão brasileira sobre a guerra de Israel, sobre como é que é o processo para trazer os brasileiros de volta, mas e as questões internas, né? Como é que está a escolha do novo Procurador-Geral da República? Como está a escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal? Não está. O Lula não está falando com absolutamente ninguém sobre isso, pelo menos dentro do governo. Ele não está conversando com seus ministros mais próximos, ninguém está apostando. Na PGR tem um detalhe, a interina, né? A PGR interina está fazendo um bom trabalho, está sendo muito elogiada. E por quê? Porque, por exemplo, no caso da JBS, que o procurador simplesmente reduziu drasticamente o acordo de leniência com a JBS, esse procurador foi afastado. Já quem entrou no lugar dele foi exatamente o procurador que foi contra como é que se diz, essa redução na multa em tudo que a JBS teria que pagar. Ela está sendo assim muito afirmativa, né? Se chama Eliseta Ramos. O Lula não conhece ela estava na posse do Luiz Roberto Barroso na presidência do Supremo, mas ela e o Lula acabaram não se encontrando, não conversando. Mas o pessoal do Palácio, os ministros mais importantes estão gostando, achando que essa Eliseta Ramos está indo bem, né? E como o Lula não gostou dos candidatos que foram apresentados a ele, de repente começa a surgir em Brasília um novo nome para a PGR, mas o Lula não se manifestou nem para os próximos. Já no caso do Supremo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, continua sendo o nome favorito, mas ainda há uma torcida enorme pelo Jorge Messias, que é o advogado-geral da União e que é quadro do PT, ligado a Lula, ligado a Dilma. E não se pode descartar 100% ainda um terceiro nome, que é o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Mas a coisa está embicando mesmo para o Flávio Dino. De análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, mas também com um olhar para a guerra no quarto dia, com o conflito se intensificando com novos bombardeios e muita preocupação, né, Eliane, no Brasil e no mundo. Pois essa guerra, a gente já está passando pela invasão da Rússia na Ucrânia, né, com repercussões internacionais graves, com o aprofundamento ali da disputa de poder entre China e Estados Unidos e agora mais uma guerra. Aquelas coisas que vão se sobrepondo. Daqui a pouco ninguém mais fala na Rússia destruindo, né, destroçando a Ucrânia, né, e a gente vai ficar falando na guerra de Israel, porque a guerra de Israel é muito complexa, né? Primeiro é uma questão que dura décadas, né? Décadas sem solução. A disputa por ter dois territórios reconhecidos mutuamente, com paz e fronteiras respeitadas mutuamente, de Israel e da Palestina. E isso vai muito longe, porque a gente viu que, primeiro, o Hamas sim, não há, é inequívoco, né? Não dá para tratar de outra forma, sim um grupo terrorista, e fez um ataque terrorista,
né? Atacou com mísseis cidades inteiras, populações civis, atacou por mar e atacou por terra, destruiu todas aquelas cercas de proteção de Israel e atacou uma festa, né, um show de jovens, com mais de 1.000 jovens, já apareceram 260 corpos. Quer dizer, é um atentado terrorista. Os motivos, sim, há motivos para irritação, porque Israel estava escalando, né, a extrema-direita de Israel se fortaleceu muito, estava escalando contra a Palestina, mas nada justifica um ataque terrorista cruel contra crianças, mulheres, jovens, enfim, civis. E isso mexe com o mundo todo. E Israel, como se previa, está reagindo duramente. Israel, que é uma potência bélica, contra os palestinos, que têm armamento, sabe, até a invasão até surpreendeu pela sofisticação dos armamentos da Palestina, do Hamas particularmente, que não se conhecia. Agora, Israel já decretou ali um bloqueio de água, de comida, de luz e de medicamentos para a faixa de Gaza, e já teve, segundo se lê hoje na mídia internacional, 200 ataques israelenses aos palestinos, ou seja, é uma guerra fora de controle e que envolve a geopolítica internacional, porque os Estados Unidos e a Rússia Estados Unidos e a Europa já manifestaram apoio a Israel. E os Estados Unidos dizem que não vão medir esforços para ajudar Israel. Há também dúvidas como o Irã vai reagir, vai entrar nessa guerra, não vai entrar nessa guerra. E a China e a Rússia certamente vão ficar do outro lado. Então você, mais uma vez, além da Ucrânia, você vai ter Israel colocando frente a frente China e Rússia contra Estados Unidos e Europa. Isso é muito, muito grave e preocupante, né? Vamos ver agora como é que fica isso, né? Porque aqui no Brasil isso significa graves problemas diplomáticos, né? Porque você sabe que a esquerda brasileira que está no poder é uma esquerda anti-Israel, mas, enfim, o presidente Lula, na manifestação dele, condenou como atentado terrorista o ataque do Hamas, e você tem a questão econômica gravíssima, porque o dólar já disparou, né? O barril do Brent já está nas alturas. Você vai ter aumento da gasolina, aumento do diesel, isso significa inflação, e inflação significa recuo na tendência de queda dos juros, ou seja, um efeito em cascata na economia no Brasil, que estava mais preocupada com o Banco Central, estava preocupada com as votações no Congresso, mas agora a coisa está muito, muito pior e há um risco aí de entrada, por exemplo, do Hezbollah na guerra. Se o Hezbollah entra, né, ele atrai o mundo árabe, então a guerra deixa de ser uma guerra em Israel, de Israel, e passa a ser uma guerra em todo aquele território, em toda aquela região. Ou seja, muita preocupação, inclusive aqui no Brasil e inclusive principalmente no governo brasileiro. E preocupação que também revestida de tristeza, né, Eliane? Porque hoje foi confirmada a morte, naquele ataque do último sábado do Hamas, de um brasileiro, o gaúcho Hanani Niedergelski Glaser. Pois é.
Ele, um rapaz novo, né, 23, 24 anos, ele estava naquela festa, né, naquela festa brasileira ali nos desertos, né, ao sul de Israel, e simplesmente agora foi confirmado oficialmente pelo Itamaraty o que a família já vinha confirmando, né, o Hanani Glazer está morto. Agora, faltam 2 moças, também brasileiras, de dupla nacionalidade, que não foram encontradas até agora. A Carla Stelzer e a Bruna Valeanu. Então, são jovens, né, cheios de vida. Isso é muito, muito doloroso. E tem a história da moça, da artista que ligou para a mãe alemã em pânico, e a gente não sabe ainda se os vídeos são dela, mas tem vídeos aterrorizantes, assim, desumanos, demoníacos, com um corpo que pode ser dessa moça, né, de origem alemã. Mas, enfim, como Lula ontem indagou para o ministro Múcio e para o assessor Celso Amorim, né, o Brasil tem a expectativa de trazer os brasileiros que estão em Israel nos primeiros voos. Um já chega hoje à noite, e também tem uma preocupação particular com quem está na faixa palestina. Porque ali, como é que você vai buscar brasileiros na faixa de Gaza? Então, tem uma operação, eu ia falar uma operação de guerra, mas é uma operação negociada, né, para retirar por terra os brasileiros que estejam na Palestina. Eles iriam por terra até o Egito e do Egito pegariam um avião para cá. Então essa é uma outra operação complicada, tirar tanto quem está na parte israelense quanto quem está na parte palestina. E a estimativa é que haja 1.300 brasileiros querendo voltar para o Brasil. Claro que o Itamaraty já recomendou: quem tem passagem, use. Quem pode comprar, compre. E aí eu queria dar um dado que eu desconhecia, não sei se vocês já sabiam, mas o ministro Alexandre Padilha, com quem eu tomei um cafezinho ontem, estava dizendo que na reunião o Celso Amorim estava revelando que o segundo maior contingente de turistas em Israel é brasileiro. O primeiro é dos Estados Unidos, o segundo é do Brasil. O Brasil tem muitas conexões, né? Você tem muitos judeus no Brasil e você tem muitos brasileiros morando em Israel, mas não só morando, né? A quantidade de turistas lá é enorme o ano todo. Então é um problema a mais, porque turistas nessas horas ficam aonde? Ficam perdidos, né, no meio de uma guerra que eles não sabem nem onde é o bunker para poder se proteger. Então é uma coisa, uma situação muito dramática, né?